Fala pessoal, beleza? A gente vai dar continuidade da aula anterior exatamente do ponto que paramos, certo? Mas a gente já vai aprofundar um pouco mais e vamos falar um pouquinho já sobre coisas a ver com programação, beleza? Bom, eu tenho essa tela que a gente fez essa brincadeira na aula anterior e caso eu queira trabalhar com mais janelas no Delphi, eu posso fazer isso aqui, pessoal. Eu clico com o direito aqui em projeto e eu venho aqui, ó, Add New VCL Form. Automaticamente, note que ele tem a tela 1, que a gente já estava, e ele tem a tela 2, certo? Aqui na tela 2, pessoal, eu já vou começar a desenhar algo como se fosse uma calculadora, mas não com números, nada, não, certo? Ele simplesmente vai ter duas caixas e a gente vai trabalhar em cima dessas duas caixas de texto, fazendo algumas configuraçõezinhas, beleza? Bom, eu vou aumentar um pouquinho aqui, diminuir aqui e aumentar aqui. Eu vou escrever aqui na Palette Edit, certo? Fica mais fácil eu digitar o nome do objeto que eu quero. Vou dar um Ctrl+C, um Ctrl+V, ele já copia os objetos, certo? Antes até de ter feito isso, eu poderia ter já trabalhado aqui dessa maneira, ó. A opção Text é esse texto interno aqui, eu não quero que tenha nada. Então, ó, na hora que eu copiar e colar, ele já vem junto a essa mesma configuração também, certo? Note, pessoal, que à esquerda aqui da tela, tanto no inspetor de objetos quanto na estrutura, eles vão me dar os nomes desses objetos, tá? Um é o Edit 1, que já está selecionado, e o Edit 2, certo? Assim como no VBA, a gente precisa desses nomes para fazer as programações, para a gente fazer com que o código entenda o que é cada objeto, certo? Eu vou, para deixar visualmente bonitinho, eu vou colocar uma label, certo? Aqui na caption da label eu vou escrever número 1. Deixa eu trazer um pouco à esquerda. Ctrl+C, Ctrl+V. Número 2, certo? Eu vou colocar agora um button, certo? Eu vou colocar ele com o nome de calcular na caption. Beleza? Eu vou criar mais um botão também, o button 2, que ele vai se chamar fechar, para fechar a nossa aplicação, tá? Primeiro código vai ser exatamente ele que eu vou mostrar por ser o mais simples, pessoal. Vou dar 2 cliques no botão e ele já vai me levar para o evento button click, ou seja, ao clicar, certo? Eu vou voltar aqui no modo design, que quando eu dei 2 cliques, ele já foi direto para lá, mas eu posso trabalhar nos eventos também, certo? O evento que a gente abriu foi exatamente esse aqui, ó, onClick, certo? Ou seja, ao clicar. Eu tenho várias outras funções aqui, ó. Ao entrar, ao sair, ao apertar com o teclado, ao segurar o teclado, ao soltar o botão do teclado, ao mouse ficar ativo, ao mouse clicar e segurar. Enfim, tem muitas opções a ver com cada objeto aqui nessa opção de eventos, tá? Ele é bem mais completo do que a gente já está familiarizado lá no VBA, né? No ambiente VBA, certo? Ó, que nem no Edit, por exemplo, o Edit tem muita opção. Ó. Start Dragon, Start Dock, On Mouse Up, On Mouse Move, On Mouse Leave, Enter, Down, Active, Key Press, Key Down, ao sair, ao entrar. Então dá para vocês fazerem muitas opções. Ao clicar 2 vezes, ao modificar o valor, enfim, tem bastante opção em cada opção. Inclusive a ver com o form também tem, ó, ao ativar, ou seja, ao ele estar ativo. Eu tenho aqui ao clicar, ao fechar. Eu tenho ao criar o objeto, ao dar 2 cliques, certo? Eu tenho aqui também outro que é ao esconder. Eu tenho mais opções aqui que são bem usadas, é esse aqui, ó.
ao exibir, certo? Então, eu consigo calcular, fazer vários eventos a ver com cada objeto aqui no Delphi, bem mais completo do que lá no VBE, certo? Então, pro fechar, que eu dei 2 cliques agora, ou seja, quando eu clicar, o usuário clicar uma vez no botão fechar, ele vai acontecer isso aqui, ó, close, ponto e vírgula. E aí ele já fecha a minha janela, certo? Pessoal, o meu projeto, eu tenho 2 telas. A Unity que a gente tinha criado na aula anterior, junto com o projeto, e a Unity 2 que a gente criou nessa aula agora. Aí, se eu apertar aqui no Play, o que vai acontecer? Ele vai abrir a Unity 1, porque ela está como a principal do meu projeto. Digamos assim, ela é como se fosse o menu inicial do meu programa, tá? Se eu quiser trocar para o 2, eu quero que o menu 2, a Unity 2 seja a minha tela principal ao abrir o meu programa. Então eu venho aqui em Project, Options, e aqui tenho várias opções. Em Application, Forms, eu tenho o meu Main Form, que atualmente está o Form 1, eu posso trocar para o Form 2 e dar um Save. Agora, ao abrir, ele vai carregar a tela 2, certo? Meu botão fechar já está programado, ó, já vai funcionar, certo? Pessoal, vamos deixar aqui bonitinho. Eu vou colocar aqui no Form 2, na minha Caption, vamos para propriedades. Eu vou colocar calculadora básica, certo? Então, pessoal, ao apertar calcular, eu quero que apareça uma caixa de mensagem, certo? E essa caixa de mensagem me exiba o valor, beleza? As famosas message box, tá? Então, ó, 2 cliques, eu vou começar a minha construção, tá? Aqui no Delphi, pessoal, tem vários métodos de eu criar uma caixa de avisos, né? Essas mensagens de pop-up para avisar e estourar na tela, tá? A que a gente vai aprender chama Message DLG, Message Dialog, certo? A Message Dialog, ela é interessante porque eu consigo habilitar mais recursos. Tinha uma muito mais simples que poderia ser a Show Message, certo? Mas eu apresentarei a Message Dialog exatamente por ela ser mais completa, tá? Pessoal, note que o Delphi, ele me mostra as construções que eu preciso ter para utilizar esse evento. A primeira coisa, ele fala que é a própria mensagem e tem que ser uma string, certo? Vamos só se atentar aqui, eu vou falar esse nome e não vou comentar mais nada, que daqui a pouco eu vou voltar neles e vocês vão entender o porquê eu fiz questão de falar esse nome string, certo? Então, o que a gente quer fazer? A gente quer que o valor do edit1.txt seja somado com o edit2.txt. Só isso que a gente está querendo, não é? Fiz então minha construção que vai ser exibida, vírgula. Eu quero que eles sejam uma caixa de informação. Poderia ser uma caixa de erro, poderia ser uma caixa de informação, de aviso e por aí vai, certo? Então o meu vai ser uma MD Information, certo? O botão que eu quero que apareça para o usuário é apenas o botão OK. Então eu vou colocar o MB OK, certo? E aí eu coloco um 0 e fecho o parênteses e aperto o ponto e vírgula, tá? Então olha só o que vai acontecer. Será que vai dar certo? Olha só, número 1, número 2, eu vou colocar o número 1, 56. E eu vou colocar o número 2, 12, certo? Então 56 mais 12, 68, certo? Vamos apertar o calcular para ver se vai dar OK? Não vai dar OK. O Delphi, pessoal, tem algumas particularidades que a gente tem que explicar, digamos assim, para ele, tá? O que aconteceu ali no meu Message Dialog? Enquanto eu tô até com a tela aberta aqui, ó, eu tô falando o seguinte, ó, edit1.txt. Ele entendeu que aquilo é um texto, certo? Edit2.txt, então aquilo também é um texto, certo? Então, se a gente vai fazer soma com texto, na verdade a gente não fez uma soma. A gente fez uma
concatenação, a gente juntou, por isso que deu 5.612. A gente juntou esses valores, tá? No nosso caso, se a gente quisesse somar, a gente precisaria primeiro fazer algumas conversões, certo? Primeiro, vou dar um OK aqui, vamos usar o fechar. Eu tenho que falar para o Delphi que isso daqui não é um texto, é um número, tá? Então o que vai acontecer? Eu vou converter essa primeira parte num número para ele entender que é uma soma que eu quero. Então eu vou converter de um str, ou seja, de uma string para int, para um número inteiro, certo? E eu converti já esse primeiro número. Depois eu tenho que fazer a mesma coisa com esse segundo número, str para inteiro, string para inteiro, certo? Pessoal, aqui estaria quase certo, tá? Mas o MessageDialog ele tem uma particularidade, ele só exibe string, e eu converti agora dois números, eu tenho dois números aqui, né? Eu estou fazendo a soma de dois números, então eu preciso que a soma desses dois números, para aparecer no meu MessageDialog, volte a ser um texto. Então eu virei aqui, ó, nesse comecinho, int para str. Abro parênteses aqui e fecho o parênteses aqui. Então, esse número que deu resultado volta a ser uma string, certo? Um texto. Vou apertar o play de novo. E agora, ó, vamos colocar exatamente o mesmo 56, o mesmo 12 e vamos calcular. E agora ele deu o 68, certo? Vamos dar um OK. Vamos dar um fechar. Se fosse divisão, barrinha. E a gente teria o nosso primeiro erro que, ao compilar, o Delphi exibiria para a gente. Por quê, pessoal? Ele deu até aqui o nome do erro, né? Ó, ele está falando que tem problema em relação a uma conversão de inteiro para str, para string, certo? Eu vou voltar aqui e a gente vai examinar o que aconteceu, tá? Pessoal, uma divisão, vamos imaginar que eu pegue um número 10 dividido por 3. O resultado de 10 dividido por 3 é 3,33333, certo? Então, o que acontece, pessoal? Isso não é um número inteiro, tá? Isso não é um número inteiro, então a minha instrução de conversão já deu um problema aqui, né? Então, o Delphi ele já antecipa esse problema e mostra, ó, isso aqui está errado, você precisa fazer uma correção. Então, a correção, pessoal, é fazer a conversão ao invés de string para inteiro, eu fazer para float, certo? Que o float, no caso, ele vai compreender números com vírgula, tá? E aqui eu também teria que fazer a conversão depois de float para string, tá? Então, ó, vamos ver agora como que fica, ele já compilou, 10 dividido por 2, ok, 10 dividido por 3, exatamente a dízima, 3,33333, certo? E aqui ele mostra o que a gente consegue fazer com divisão e a soma, tá? Eu vou mostrar, vou dividir a aula porque ela está ficando muito extensa, eu vou mostrar ainda os outros operadores básicos para a gente dar continuidade. Beleza, pessoal? Estou aguardando então vocês na próxima videoaula.